Como fazer bem o sacramento da confissão? No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1422, está escrito: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja que feriram pecando e a qual colabora para sua conversão com caridade, exemplo e orações. É um engano achar que não temos pecados para confessarmos todos os dias. Deveríamos nos confessar ao menos uma vez por mês. Algumas almas mais zelosas procuram se confessar semanalmente. Claro que diariamente poderia ser difícil para a logística da igreja, mas no nosso interior podemos expor ao Senhor os nossos pecados. Assim vamos mais preparados para a confissão. Acho complicado ver uma fila curta nos momentos de confissão. Fico pensando se o povo já está preparado para o céu. É certo que os batizados foram purificados do pecado original da desobediência a Deus por nossos primeiros pais. Mas a consequência desse pecado ainda nos persegue com nossa carne facilmente corruptível, sujeita às nossas fraquezas e às seduções do demônio. O sacramento da confissão, também chamado de sacramento de conversão, da penitência, do perdão e da reconciliação, é o meio que nos liga novamente com Cristo, assim como ele orientou aos seus discípulos em João 20, dos versículos 21 ao 23. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Essa palavra nos mostra que não basta nós mesmos confessarmos a Deus privadamente o nosso pecado e nos arrependermos. É necessário, através dos sucessores dos apóstolos, levarmos as nossas faltas para que sejam desligadas no céu e ganharmos a absolvição sacerdotal. Há a confidencialidade entre quem confessa e o sacerdote. Isso é tão sério que o Código de Direito Canônico assim expressa no Cano 1388. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão lata sententia, isso é, automática, reservada à sé apostólica. Quem o faz ser punido conforme a gravidade do delito. Quando alguém da comunidade gostaria de partilhar com o padre algo que está incomodando, mas sabe que o padre faz fofoca e não quer que ele conte a ninguém, um bom caminho é recorrer ao sacramento da reconciliação com o padre, ao invés de ter com ele apenas uma conversa fora do sacramento, pois o sigilo sacramental precisa ser respeitado pelo padre. Não é papel do sacerdote usar da confissão dos fiéis para jogar indiretas durante outros momentos, como na homilia, para apontar ou constranger o que se confessou, mesmo sem citar nomes. É claro que o padre vai procurar livrar o seu rebanho e a si mesmo do caminho errado, mas não como um juiz que condena, mas como um pai que está representando o Pai do céu. E o pai, às vezes, faz admoestações a seus filhos. O sacerdote não nos atende em confissão porque ele é santo, uma vez que ele também está num caminho de conversão, mas como ordenado de Cristo que tem do Senhor a autoridade para abrir ou fechar o céu para nós. Um padre pode negar a absolvição do pecado, por exemplo, alguém que está vivendo a fornicação. A pessoa não é casada, com a bênção de Deus na igreja, e vai ao sacerdote para se confessar, mas com a intenção de continuar com o parceiro em pecado. Nesse caso, o sacerdote pode recusar dar a absolvição do pecado, uma vez que não há intenção de não mais pecar.
Quando confessamos ao sacerdote o nosso pecado, recebemos a absolvição mediante um ato de contrição, que pode ser um já pronto ou podemos fazer uma oração espontânea, com a intenção de não cometer mais o pecado confessado. Um exemplo de ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a graça, esforçar-me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Infelizmente, por conta da nossa fraqueza, mesmo com a intenção de não mais pecar, muitas vezes retornamos ao mesmo pecado. Para isso, recorremos à eterna misericórdia de Deus, que ensinou Pedro a perdoar 70 vezes 7, num significado que perdoar é infinito. Ainda bem que Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. No entanto, quanto mais vamos amando a Deus, mais vamos querendo mudar de vida, seguir a vocação de todo humano, que é ser santo. Ser santo é agradar a Deus, ser separado para Ele, obedecer a Ele e aos seus mandamentos. O sacramento da confissão faz parte das 5 pedrinhas que devemos viver de acordo com as aparições de Nossa Senhora. Todo pecado é uma rebeldia a Deus, que é só bondade e nos criou para sermos semelhantes a Ele. Entretanto, há pecados mais leves que outros, por exemplo, os pecados veniais. Venial tem etimologia latina e significa perdoável. Na Santa Missa, no momento do ato penitencial, devemos trazer à luz no nosso consciente os pecados veniais que sejam perdoados comunitariamente pelo sacerdote. Eles não causam a perda do estado de graça, mas são muito prejudiciais à vida espiritual da pessoa. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a lei moral, ou então quando se desobedece a lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. São as palavras inconvenientes, as pequenas invejas, ciúmes, críticas, julgamentos leves, vaidades, danças sensuais, falta de zelo na criação dos filhos por negligência, pequenas iras, preguiças de fazer bem feitos trabalhos e orações, etc. Santo Agostinho disse que o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideras insignificantes, se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Esses pequenos vícios enraizados em nossa alma sugam sua vitalidade espiritual, enfraquecem a prática da caridade, dificultam a prática das virtudes humanas, da prudência, a temperança, a justiça, prejudicam a oração, o reto comportamento moral e podem nos conduzir a pecados mortais. Podemos levar ao sacramento da confissão os pecados veniais. Os mortais são estritamente necessários passarem pelo sacramento da confissão. E não devemos nem ao menos comungar se estamos em pecado grave, a não ser que você esteja bem arrependido e haja impossibilidade de confessar-se naquele momento. Talvez por falta de sacerdote que está ali celebrando a missa, mas você irá confessar-se o mais rápido possível após a comunhão. Os pecados graves que chamamos de mortais, porque matam a vida da graça em nossa alma, expulsam Deus do nosso coração, perde seu estado de graça. É uma infração grave da lei de Deus, desvia o homem de Deus, que é seu fim último e sua bem-aventurança. Preferindo um bem inferior, fere principalmente os 10 mandamentos, que são a base da moral católica. Quando vamos nos confessar, é preciso que meditemos sobre os mandamentos da lei de Deus. Primeiro,
amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando mesmo a Deus acima de tudo? Ou estou adorando mais futebol, novela, televisão, música, amigos, familiares, passeios, coisas e pessoas acima de Deus? Quem é o ídolo da minha vida? Na minha casa eu tenho imagens de ídolos pagãos ou se percebe pelos objetos da minha casa que Deus faz parte do meu lar? Eu honro a Deus com minha vida? Eu sou caridoso com o meu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus? Ou só me importo comigo e com alguns que amo? Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Eu praguejo, xingo, falo palavrões e ainda uso o nome de Deus quando estou com raiva? Eu faço promessas, juro com o nome de Deus? Terceiro, guardar domingos e festas. Eu vou à missa ao menos aos domingos, celebro as festividades da igreja, eu descanso no domingo ou trabalho? Claro que há aqueles trabalhos estritamente necessários em dias de domingo, mas no geral temos que ter a humildade de tirar esse dia para descansar, como o próprio Deus descansou no fim do seu trabalho de criação. Lembre-se, no Antigo Testamento era o sábado o dia do descanso, mas com a vida de Jesus, com a sua ressurreição no domingo, esse passou a ser o dia para os cristãos guardarem o descanso e o culto a Deus. Quarto, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Você respeita e ajuda os seus pais ou age com ignorância com eles? Quinto, não matarás, não tirar a vida de ninguém fisicamente nem socialmente com fofocas, mentiras e difamações. Sexto, não pecar contra a castidade. Eu respeito o meu corpo e da minha esposa ou esposo como templo do Espírito Santo? Eu pratico alguma abominação sexual, como homossexualismo, sadismo, orgias, etc.? Eu faço abstinência sexual se não sou casado? Eu evito filhos? Qualquer tipo de método para evitar filhos é um pecado. Sétimo, não roubar. Eu roubo a alguém, eu ganho dinheiro desonestamente, aproveito e tiro vantagens dos outros? Oitavo, não levantar falso testemunho. Eu faço mentiras, eu levanto algum falso contra alguém? Nono, não desejar a mulher do próximo. Eu desejo ou saio com a esposa, esposo de alguém, ou noivo, namorado? Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Eu desejo para mim o que é do outro, eu invejo, tenho ciúmes do que é do outro? Há ainda um pecado mortal que é duvidar do Espírito Santo, duvidar da misericórdia de Deus, que não conseguiremos melhorar, que não há jeito para a nossa vida. Esses são pecados graves que nos afastam de Deus e devemos confessá-los, pois são mentiras. Deus pode nos perdoar de qualquer pecado e nos regenerar. Precisamos também confessar os 7 pecados capitais: avareza, falta de caridade com o próximo, gula, comer demais, inveja, desejar o que é do outro, ira, ser uma pessoa violenta, ignorante com atos e palavras, falta de docilidade no falar, luxúria, sexualidade desorientada, preguiça, negligência com tarefas e trabalhos e soberba, se achar melhor e mais sabido que os outros, não ter humildade para aceitar ajuda e ouvir ensinamento. Há ainda os mandamentos da igreja que geram pecados quando não os cumprimos. 1. Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. 2. Confessar-se ao menos uma vez por ano. 3. Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. 4. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Você sabia que não se pode comer carne nas sextas-feiras? 5. Ajudar a igreja em suas necessidades. Você ajuda financeiramente a igreja ou usufrui dela e não ajuda materialmente com nada? Nós não devemos ser escravos da lei, porque ela mata, como diz São Paulo. Temos que ter no coração o que Jesus nos disse: amar a Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Antes de achar que está sem pecado, reflita a quem eu estou ajudando. Com quem divido o que tenho?
Adoro a Deus sempre com meu testemunho de vida? Perdoo e trato com amor e carinho as pessoas? Quando confessamos, precisamos refletir sobre tudo isso e dizer ao Padre diretamente os nossos pecados. Por exemplo, Padre, peço perdão porque pequei, fui preguiçosa, xinguei o meu irmão, não pratiquei a caridade, agredi meu filho, gritei com raiva com algumas pessoas, roubei, ganhando por horas de trabalho que não trabalhei, não tenho feito minhas orações, fui invejoso, olhei com ódio, com raiva para alguém, etc. A confissão não é um direcionamento espiritual. É um momento de falar objetivamente quais são os seus pecados. Não precisa explicar, seja humilde e assume que pecou. Se a pessoa precisa de uma orientação sobre algo em sua vida, pode buscar uma orientação espiritual com o sacerdote ou uma pessoa discreta e sábia que possa lhe orientar espiritualmente. O padre normalmente deve nos dar uma penitência, fazer alguma oração ou algum ato de caridade. É essencial, após a confissão, em seguida realizar a penitência. Uma outra coisa, Deus perdoa os nossos pecados, mas eles trazem consequências em nossas vidas e nas dos que praticamos a injustiça. Por exemplo, Deus pode te perdoar através do sacerdote se você estiver arrependido de um assassinato, mas a vida daquela pessoa não voltará mais nesse mundo. Uma penitência que você pode fazer para aliviar mais as consequências do teu ato é tentar ajudar a família do falecido, se possível. Se você difamou alguém, dificilmente vai conseguir recolher as palavras, mas pode auxiliar alguém a obter a justiça. Nós, católicos, acreditamos que podemos ser purificados dos nossos pecados no purgatório, mas o melhor mesmo é buscar a purificação dos nossos pecados ainda nesse mundo. Como? Oferecendo a Deus todo o sacrifício e dor que você passa pela expiação dos teus pecados ou de outras pessoas. Muitos santos fizeram isso, como Santa Faustina, São Padre Pio. Quando eu era adolescente, tinha que subir uma ladeira enorme para ir para a escola todos os dias. Eu só reclamava. Uma amiga de igreja, na época, disse para mim: não reclama, oferecem sacrifício pelas almas dos pecadores. Às vezes, um sacrifício nosso pode salvar uma alma do inferno, porque Deus terá mais misericórdia da alma soberba e pecadora e a ajudará a reconhecer o pecado e se voltar para ele. Você sabe por que é tão horrível ficar no purgatório? Porque você já tem certeza do céu, sabe o caminho, mas ainda não pode ir porque ainda está sujo para chegar diante de Deus, que é só pureza. Imagine a mãe que tem um filho, mas não consegue ver porque precisa ficar isolada. O inferno, então, nem se fala. A alma ficou tão distante de Deus que não consegue mais aceitar a Deus e vai viver em agonia e dor infinitamente junto aos demônios. Muitas almas vão para lá porque não se arrependem, não se confessam e não sabem ou não buscam a misericórdia de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude a buscarmos o sacramento da confissão mais frequentemente, pois nunca sabemos quando vamos partir deste mundo. Quanto mais puros diante de Deus, mais breve será nossa entrada em seu reino de paz, amor e felicidade.